Bom dia, turra, Baronil Difusora. No último jogo, você, na coletiva, falou que o Vila tinha encontrado, né, o seu padrão de jogo, aquilo que você queria, aquilo que você buscava desde a sua chegada. A tendência é que você use a mesma formação para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Vila hoje tem grandes chances de acesso ainda, matematicamente. Onde o torcedor pode acreditar que o Vila, faltando nesses jogos, pode obter esse acesso? Bom dia. Bom dia, Baronel. O torcedor pode acreditar no Vila, no processo todo que está acontecendo no Vila. Eu estou há 44 dias aqui, completando hoje 44 dias, 45, e nesses 45 dias eu já percebi a evolução que o Vila, através desse minha estadia que eu estive aqui no CT, residindo por 32 dias, 36 dias, e eu vi e soube conversas, a evolução que o Vila teve como instituição, como clube, fora de campo, com toda a estrutura que está aqui, que vocês, quando vocês são presenças aqui, vocês veem essa estrutura, e aliada a isso, a equipe. Então, assim, nós nunca deixaremos de lutar, de trabalhar, de honrar a camisa do Vila enquanto nós tivermos o percentual de chance. E como tu falou, sim, fizemos uma excelente partida na última partida contra o Remo, não fomos vencedores por uma injustiça, mas nós estamos ainda mais confiantes. E ressalto aqui, Baronel, o torcedor tem que confiar no Vila, porque acima de tudo tem profissionais aqui de alto padrão, mas a história do Vila, os últimos anos da história do Vila, com essa estrutura excelente que tem, isso é que faz com que o torcedor possa acreditar ainda mais e ter fé. E o pensamento positivo é muito importante nesse momento. Como eu aqui, quando cheguei, na minha primeira entrevista, que eu falei, nosso único objetivo, que eu vim para cá, é o acesso. E continua sendo isso. Mas, se a gente criar uma onda, se a gente criar um poder com um pensamento positivo, com energias positivas, pode ter certeza que nós estaremos mais próximos do nosso objetivo, nosso único objetivo. Bom dia, professor André Guimarães, do Globo Esporte. Um atleta em específico, Romano, foi muito bem, um dos destaques da última partida, né? Manter ele na equipe é fundamental para você manter esse padrão de jogo que acabou de elogiar, às vezes como três zagueiros, às vezes como improvisado, tendo a opção de variação com esse atleta que se destacou. Ele é um cara hoje primordial nesse sistema que você elogiou agora? Bom dia, André. Sim, ele é mais um acréscimo dentro desse modelo de jogo e que vale ressaltar aqui que esse modelo de jogo foi formatado porque eu, como treinador, eu tenho esse protocolo do 3-4-3 formatado. Então, dentro das características da nossa equipe, e especificamente falando do Pedro, sim, é uma tendência muito forte de nós mantermos essa formatação para o próximo jogo, porque realmente nós fizemos um bom jogo. Tivemos jogadores, os nossos jogadores entenderam perfeitamente a forma de nós jogarmos e nós atuarmos com e sem a bola. E o Pedro foi mais um jogador que se destacou dentro desse esquema. Bom dia, Turra. Igor Santiago, Band News Goiânia. Turra, eu queria te fazer uma pergunta sobre postura do seu time em relação a dois jogos diferentes. Contra o Atlético, para muitos o nível do Atlético é mais baixo, até para mim também, acho que o Atlético é um time inferior ao Remo. O Vila Nova não demonstrou a mesma intensidade e capacidade ofensiva também nesse jogo contra o Atlético. Já contra o Remo, um time totalmente mudado, para frente, forte defensivamente também. Por que da diferença dentro desses dois jogos? Bom dia, Igor. A questão, a formatação ajudou bastante nesse quesito aí de termos colocado em campo
jogadores que têm por perfil, por característica disso. O jogo do Atlético, nós tivemos, se tu vai olhar os números do Atlético, e eu tenho eles aqui, foram números, lógico que não foram como o jogo do Remo, mas o jogo do Remo foi muito um jogo fora da curva, realmente. Que pelos meus 6 jogos que nós tivemos, o Remo foi um jogo fora da curva. Então, assim, contra o Atlético, nós tivemos o domínio do jogo. Não tivemos um domínio amplo como foi com o Remo. Mas eu volto a falar, dentro desse processo, não foi um jogo para nós termos empatado contra o Atlético. Agora, contra o Remo, foi um jogo para nós termos ganhado o jogo, não só de 1, 2, 3 oportunidades nós criamos. E eu, como treinador de futebol, dentro do futebol, eu tenho que entender esse processo. E dentro do que aconteceu, ter como jogo do Remo o parâmetro para que a partir desse jogo do Remo a gente possa também sempre para cima, sempre para mais. Agora, Turra, na sequência do campeonato aí, faltando 11 jogos, né, André? Para terminar, 12, né? Tem vários confrontos diretos na parte de cima da tabela, né? O Vila, principalmente contra o Atlético Paranaense. Até onde eu sei, eles estão sem 2 titulares, o Viveiros, atacante, e o Patrick, volante. Até onde isso é importante para o Vila e como é que é para você encarar seu ex-clube? Encarar meu ex-clube, encaro com naturalidade, não é o primeiro, não é o último, né? Foi um clube onde que eu fiz uma campanha excelente como treinador, fui campeão invicto com o Paranaense com 17 jogos, 15 vitórias, 2 empates, só aí já dá para basear os números. Em relação ao nosso adversário, a gente sabe desses dois desfalques que eles vão ter, mas eu confio muito no nosso grupo, muito no nosso processo, muito no nosso trabalho, muito no nosso protocolo de jogo, e independente do que vem do outro lado, lógico que nós somos sabedores de tudo, e mais um pouco do que está acontecendo lá, eu confio muito no nosso trabalho, eu confio muito nos nossos jogadores, eu confio muito na estrutura que o Vila nos oferece, e é em cima disso que nós vamos trabalhar. E, professor, é um confronto direto, né, contra esse time, o Atlético Paranaense, que vem de uma franca recuperação, pode entrar no G4. Então, você concorda comigo que, fora o clássico com o Goiás, que aí não é jogo, né, é guerra, agora é a maior pedreira que você vai enfrentar no comando do Vila? Sim, é um jogo muito difícil, tanto para nós como para o nosso adversário. E como eu falei após a entrevista, após o jogo contra o Remo, que dentro desse padrão e a exigência nossa e a minha como treinador perante a minha equipe é do Remo para cima, pode ter certeza que também, especificamente falando do nosso próximo adversário, ele também vai ter que se preocupar com nós, porque nós vamos jogar lá, que o nosso único resultado que nos interessa é a vitória, e em cima disso que nós vamos trabalhar. Então, assim, vai ser difícil para nós, mas pode ter certeza que vai ser muito difícil para eles também. Turra, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Gabriel Poveda, que voltou a marcar na última rodada. É um jogador que você está trabalhando na recuperação dele. Dá para falar que o Gabriel Poveda hoje é o camisa 9 do Vila Nova pelo que ele mostrou no jogo contra o Remo? O Gabriel Poveda tem 6 gols, 5 gols. É o nosso goleador e eu conversei bastante com ele essa semana. Sim, hoje ele é o nosso titular. É um jogador que tem uma identidade muito boa com o Vila. É um jogador que trabalhando dentro do que nós conversamos, dentro do que eu estou exigindo deles, um 9 de área. E se a bola não chegar nele, o problema não é dele, o problema é meu e dos seus colegas que não fazem a bola chegar. E ele, dentro dessa área, ele é muito efetivo. E é em cima disso que nós estamos trabalhando. Vou representar aqui uma colega nossa da imprensa, Ana Maria da PUC TV. Ela fez a seguinte pergunta, professor. Turra, o gramado sintético da arena costuma ser um desafio para os adversários. Como o Vila Nova se preparou para essa adaptação?
Eu não acredito muito, né, nessa questão de gramado sintético. Eu já, enquanto treinador do nosso adversário, eu já defendi isso aí, que dentro da nossa realidade do futebol brasileiro, um sintético, como o do Atlético Paranaense, como o da Chapecoense, como o do Botafogo, são muito bem-vindos para o nosso futebol. Então, assim, não me preocupa isso aí de adaptação, como não aconteceu também contra a Chapecoense. Nós fomos jogar contra a Chapecoense, nós não treinamos em nenhum, não fizemos, nem mencionamos que nós íamos que nós íamos jogar num gramado sintético, e fomos lá em Chapecó e fizemos um jogo bom e não tivemos problema nenhum com o gramado sintético. Agora, Turra, como a chuva chegou, né, tá dando uma amenizada aqui no nosso estado, hoje abriu aí precedência para 3 perguntas. Você tem aí a oportunidade, né, de repetir a mesma formação pela segunda vez. Até quando isso é importante? É muito importante, o Baronil, mas eu volto a ressaltar que dentro da realidade do futebol brasileiro, é muito importante tu ter um plantel e tu valorizar esse plantel, o grupo. Então, assim, eu estou tendo, e eu não estou confirmando aqui, mas eu estou tendo a oportunidade de, nesse próximo jogo, se não tiver nenhum problema, repetir a mesma formação, ok? Então, assim, é muito importante para a realidade do nosso futebol brasileiro. Mas vale também ressaltar que, independente de ter essa opção ou não, o nosso plantel, os jogadores que nós temos, todos têm suas qualidades e todos são bons jogadores. Cada um dentro do seu perfil, e é isso que eu gosto de valorizar. Não é, o próximo jogo eu vou repetir, então tá salvo a lavoura, como se fala lá no Rio Grande do Sul. Não, nós temos um plantel equilibrado, nós temos um plantel com jogadores individual e no coletivo bom, e lógico que ter o processo de continuidade é muito importante. Mas, se não tiver esse problema, não vai ser desculpa para que a gente possa... não deu porque nós não tivemos a oportunidade de dar a sequência. Estamos em setembro de 2025. Toda a treinabilidade que esses atletas têm durante o ano, com certeza, agora nessa reta final aí, nós vamos precisar de tudo, de todos e mais um pouco.